seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Matemática Comercial e Financeira. Na aula de hoje, veremos a respeito de juros simples e descontos simples. Muitas vezes a gente escuta algumas pessoas falando, por exemplo, que vão aplicar determinada quantia de dinheiro para render juro. Mas o que é o juro? É isso que a gente vai estar começando a ver na nossa aula de hoje. Além disso, quando a gente vai fazer alguma compra, por exemplo, e parcelamos, quando vamos pagar um pouco antes, gostamos de receber um desconto, não gostamos? E também a gente vai entender também esse conceito de desconto, que é realizado, por exemplo, quando é pago alguma coisa antes ou resgatado algum título de um período anterior ao vencimento. Então, são esses conceitos que estaremos vendo na nossa aula de hoje, o de desconto simples e o de juros simples. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, vamos conhecer os objetivos da aula. O primeiro objetivo da nossa aula de hoje é apresentar os conceitos de juros simples e de desconto simples. Esses dois conceitos, como eu acabei de dizer para você, faz parte da matemática financeira. Então, a gente vai estar conhecendo o que é um juro inicialmente e depois vai entender o que é esse regime de capitalização simples, que refere-se ao juro simples, e também ainda o conceito de desconto simples. Então, vejamos agora o nosso outro objetivo. Resolver situações problema envolvendo esses dois conceitos, o de juros simples e o de desconto simples. Então, são conceitos importantes que vamos estar abordando na aula de hoje. Então, a nossa aula tem esses objetivos, que vai ser apresentar esses conceitos, iremos resolver diversas situações envolvendo tais conceitos. Então, essa situação vai ter apresentado de início o que refere-se a juros simples e depois, em outro momento da aula, veremos a respeito de desconto simples. Então, com a aula de hoje, nós buscaremos responder dois questionamentos. Então, vamos ao quadro. O primeiro refere-se a entender como são realizados os cálculos envolvendo juros simples. Então, esse é o primeiro questionamento que buscaremos responder com a aula de hoje. E o nosso segundo questionamento refere-se como realizar cálculos envolvendo desconto simples. Então, vamos entender o que são esses conceitos, veremos as fórmulas que são utilizadas para cada um dos cálculos. Veja que esses dois questionamentos referem-se a como realizar os cálculos. Um no que refere-se a juros simples e outro com relação a desconto simples. Então, depois de apresentados os conceitos que veremos na aula, vou apresentar a você uma situação que vai introduzir o nosso estudo de hoje. Então, acompanhe. Melina fez uma aplicação de R$2.000 durante 8 meses em uma instituição que usa uma taxa de 4% ao mês no regime de juro simples. Qual o montante resultante desta aplicação? Então, veja que para resolver essa situação, será necessário que conheçamos alguns conceitos. O primeiro, no que refere-se a regime. Então, veja que ela fez essa aplicação em uma instituição que trabalha com regime de juro simples. Então, vamos conhecer o que é regime de capitalização, que é este conceito que estamos abordando na nossa aula. Então, vai estar tendo dois regimes de capitalização, o regime de juros simples e o de composto. O regime de juros simples é o que é o foco da nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula, veremos os juros compostos, esse outro regime de capitalização. Então, para conhecer, então, agora o que é o juros simples, acompanhe no quadro. Juros simples é aquele calculado unicamente sobre o capital inicial. Então, veja aqui que ele é apenas efetuado seus cálculos sobre o capital. Não vai estar incidindo um juro a cada vez que vai estar aplicando lá a taxa de juro. Ele pode ser calculado empregando a seguinte fórmula. Então, veja aqui que a gente está empregando a seguinte fórmula para o cálculo do juro. O juro é a remuneração atribuída ao capital, certo? Então, essa que é o que a gente vai estar trabalhando quando a gente fala de juro. O capital refere-se à quantia aplicada ou emprestada. Então, aqui nós já conhecemos duas nomenclaturas, uma que refere-se ao juro e ao capital. Temos a taxa, né, que está sendo empregada, muitas vezes ela é dada em porcentagem, e temos que ela pode também ser representada sobre duas formas. Uma usando
o percentual e outro na sua forma unitária. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso quando estivermos resolvendo a nossa situação. E tem também o N, que refere-se ao número de períodos. Então, temos que entender que essa fórmula aqui refere-se ao que vai dar ao juro, que é a remuneração atribuída ao capital. É aquele valor que vai estar incidindo sobre o capital, que é aquela palavra que a gente ouviu lá, que eu dei de exemplo. Quando a gente aplica uma certa quantia, a gente quer fazer o quê? Que renda juro. O que é o juro? Então, é uma remuneração sobre o capital. É isso que a gente está pensando quando falamos desse termo. Então, aqui tem uma fórmula para calcular o juro. Mas, não vejo aqui na questão, foi apresentado o montante. Como a gente calcula o montante em juros simples? Então, acompanhe. O montante corresponde à soma do capital ao juro. Assim, temos que o montante é igual ao capital mais o juro. Nós já não temos lá na fórmula, não foi apresentado como é calculado o juro? Que é dado pela fórmula C vezes I vezes N. Então, a gente pode substituir esta fórmula aqui na nossa fórmula do montante. Então, ele vai ser dado da seguinte forma. Montante é igual a capital mais capital vezes taxa vezes número de períodos. Analisando e aplicando conceitos lá da matemática básica, no que refere-se à fatoração, nós vamos colocar o C, que é um termo comum nos termos, em evidência. Colocando o C em evidência, vamos ter o quê? Que a fórmula do nosso montante é dada por capital vezes, abre parênteses, 1 mais IN. Então, esta é a fórmula do juro simples, do montante simples. Então, ele é obtido da seguinte forma. Se a gente falar só de montante, a gente pode somar capital mais juro. Mas como a gente já conhece a fórmula do juro, só substituir e vamos ter aquela segunda fórmula apresentada, que também pode ser aplicada diretamente. Então, a gente não precisa calcular primeiro o juro e depois calcular o montante. A gente pode calcular o montante direto nessa situação. Então, tudo é uma questão de interpretar os dados. Na parte do regime de juros simples, ele não é muito utilizado hoje no mercado financeiro. Mas conhecer como são dadas essas fórmulas, como é realizado o cálculo de juro simples, de montante simples, é muito importante, porque pode, em algumas situações, recorrer a esses dados, então é importante que você conheça, mesmo sabendo que muitas vezes o mercado não adota mais esse regime de capitalização. Então, vejamos agora algumas nomenclaturas que podem ser utilizadas ao invés das que eu apresentei. Então, acompanhe. Há outras siglas que podem ser usadas no cálculo em juros simples. Então, veja aqui, poderia ter utilizado lá na fórmula o VF, que refere-se ao valor futuro ou montante, ou Future Value, que é a forma em inglês FV. Por que eu também estou apresentando a fórmula em inglês, em inglês para utilizar a sigla? Porque a calculadora HP, que é a calculadora financeira, ela está sempre com a nomenclatura, usa uma sigla em inglês. Então, por isso que é importante você conhecer que o FV refere-se ao valor futuro, ao montante. E teríamos também ainda no que refere-se ao VP, que é o valor presente ou ainda o capital. Ou ainda em inglês, né, que é o PV, que é o Present Value. Então, esses são algumas siglas que podem aparecer quando você está estudando o juros simples. Então, com essas nomenclaturas e adotando em inglês, e isso devido ao que eu vou apresentar a você nas nossas próximas aulas, a calculadora financeira. Então, a gente poderia reescrever as fórmulas de juros simples da seguinte forma, utilizando aqui as nossas siglas em inglês. Então, temos que o juro é igual PV vezes I vezes N. Ou ainda o montante, que é dado por FV igual PV vezes, abre parênteses, 1 mais IN, fecha o parênteses. Então, temos essas duas fórmulas aqui utilizando essas outras siglas. Pode ser que você encontre também que o número de períodos, o N, esteja apresentado como T, que é o tempo. Então, pode ser que você encontre essa outra
sigla ainda para utilizar com relação ao tempo. Então, são siglas que podem aparecer no seu estudo. Se atente que sempre a mesma coisa. O que vai estar mudando ali é a sigla, mas a forma como ela tem que ser empregada na fórmula não muda, certo? Então, é isso que a gente está vendo aqui até o momento. Vimos a fórmula, como poderemos calcular o juro e o montante. Agora, a gente já consegue resolver a situação apresentada, a situação lá da Melina, que ela fez uma aplicação. Então, vamos ver a resolução dessa situação apresentada. Então, a situação apresentada lá, que a Melina fez uma aplicação de R$2.000, então a gente pode retirar os dados. Retirando os dados, nós vamos ter que o capital, que é a aplicação que ela está fazendo, ela não fez uma aplicação de R$2.000, então esse refere-se ao capital. Qual que é a taxa que ela estava utilizando? A taxa na instituição que ela fez utiliza-se de 4% ao mês. E o tempo de aplicação dela será de 8 meses. Nós só podemos aplicar na fórmula direto de juros simples porque tanto a taxa quanto o número de períodos estão com a mesma unidade de tempo. O que quer dizer isso? Tá, a taxa em meses e o nosso número de períodos também está em meses, então podemos aplicar diretamente. Outra coisa, quando a gente está fazendo a aplicação na fórmula, nós não podemos colocar o 4% direto lá. Nós temos que fazer uso da forma unitária dela. Como é essa forma unitária? 4 sobre 100 é igual a 0,04. Então, é isso daqui que nós vamos aplicar na fórmula. Porque 4%, aqui está um símbolo, né, que quer dizer 4 sobre 100. Então, 4 sobre 100, realizando aqui a divisão, vamos ter 0,04. Então, é este valor que será aplicado na fórmula. Então, é sempre necessário fazer isso, tá? Então, vejamos agora que a gente pode já aplicar o montante, né, lá na fórmula do montante. Fazendo isso, nós temos que o montante é igual a capital vezes 1 mais IN. E vamos substituir nossos valores que foi apresentado a situação. Temos que o capital é R$2.000 vezes 1 mais 0,04 vezes 8. Sempre a gente resolve o que está dentro do parênteses primeiro. Isso são regras lá da matemática básica. Então, resolvendo o que está dentro do parênteses primeiro, a gente vai analisar aqui a prioridade das operações. Temos uma multiplicação e uma adição. A gente sempre resolve primeiro a multiplicação. Então, 0,04 vezes 8. E depois vamos adicionar o 1, que vai dar 1,32. Então, fazendo 2.000 vezes 1,32, vamos encontrar que o montante é de R$2.640. Então, este é o montante da aplicação da Melina. Então, veja ali como foi que eu utilizei os cálculos. A gente retirou os dados do problema, analisou o que? Se a taxa e o número de períodos estavam na mesma unidade de tempo. Ou seja, estavam meses, então eu posso aplicar direto a fórmula. Ok, um ponto está certo. E sabemos também que quando a gente vai aplicar a fórmula, a gente não pode colocar lá 4%, que lá é um símbolo, então a gente tem que transformar a porcentagem na sua forma unitária, sempre fazendo essa divisão, 4 sobre 100. No caso ali, por quê? Porque foi dado que é 4%. E se quiséssemos resolver a situação utilizando a calculadora, como poderíamos fazer? Na calculadora científica, a gente pode colocar todos os dados no seu visor. Então, acompanhe na câmera. Vamos para a câmera de documentos. Então, ligando a nossa calculadora, vamos colocar todos os dados. Temos 2.000 vezes, abre parênteses. Tá vendo? A gente está seguindo o mesmo processo que foi dado para resolver a questão. 1 mais 0,04 vezes 8. Não pode esquecer de fechar o parênteses. Fechando o parênteses, agora a gente só apertar o igual. R$2.640 é o mesmo valor apresentado na situação que foi realizada. Mas veja aqui, eu abri o parênteses, a gente encontra aqui os parênteses que a gente tem que abrir para realizar as operações e assim aplicar
os dados e fazer a conta direto, sem ter que fazer primeiro uma multiplicação. Então, veja que ali na calculadora científica, ela respeita as ordens das operações. Então, você já colocou todos os dados ali, ela já vai dar o resultado final. Se você estivesse usando aquela calculadora, nada com que é convencional, que a gente está acostumado a mexer no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você colocar ali 1 mais 0,4 vezes 8, ela vai fazer 1,04 depois vezes o 8. Ela não vai respeitar a ordem das operações matemáticas, que a gente tem que levar em conta que primeiro a gente faz uma multiplicação e em seguida a adição. Então, sempre tem que se atentar a isso e ver qual calculador você está utilizando e como realizar o procedimento. Na calculadora científica, é necessário também trabalhar com a forma unitária da porcentagem, ou seja, a gente não pode colocar ali só o 4, tem que fazer 0,04 para realizar o cálculo. Então, a gente já viu aqui essa situação apresentada, resolvemos o caso que foi dado lá, que era para determinar o montante da aplicação. Agora, proponho a você uma nova situação. Acompanhe. Para ir à praia com sua família, Júlio fez um empréstimo de R$ 1.500 para ser pago ao final de 10 meses, em uma instituição financeira que usa uma taxa de 12% ao ano, também no regime de juro simples. Qual o juro que Júlio pagará ao final do período? Então, veja aqui que nessa situação, temos aqui que o período é dado em meses e a taxa em anos. Então, veja que a unidade de tempo está diferente. Então, eu não posso ir lá e aplicar direto a fórmula. Juro igual a capital vezes taxa vezes o período. Não posso fazer isso. Eu tenho que analisar a situação para deixar a taxa e o período com a mesma unidade de tempo. Mas como fazer isso? Há uma forma que a gente vai trabalhar agora que refere-se a fazer a conversão com a taxa. A gente vai mexer na taxa com um conceito que eu vou apresentar com você e é possível, então, resolver a situação. Lembre-se sempre, é importante você ler a questão e ver o que está sendo solicitado. Viu que a unidade de tempo é diferente? Não vai aplicando direto a fórmula não, porque não pode. Tá? É sempre importante saber isso, não fazer essa situação, que a gente não pode fazer isso, tá? Porque com unidade de tempo diferente, vai estar prejudicando a nossa parte dos nossos cálculos. Então, acompanhe no quadro. Como eu comentei, eu vou mexer agora, vou apresentar para você uma situação que a gente vai estar mexendo com a taxa. Para introduzir esse conceito, vamos ver o que significa taxas proporcionais. Taxas proporcionais, quando seus valores formam uma proporção com os tempos a elas referidos, reduzidos à mesma unidade. Então, veja aqui a importância dessa unidade de tempo ser igual. Então, veja, a mesma unidade. Então, como a gente já alterando a taxa, vou apresentar alguns exemplos a você. O primeiro exemplo refere-se a uma taxa bimestral proporcional a 12% ao ano. Então, veja aqui que a taxa ela é apresentada numa referência maior do que foi solicitado. Aqui não quer uma taxa bimestral? Qual que é a referência dela? Ao ano. Então, aqui está maior do que está sendo solicitado. Quando isso acontece, a gente vai dividir a taxa pela proporção da referência menor com relação a maior. Bimestre. O que quer dizer um bimestre? Quer dizer que é 2 meses. Um ano tem quantos bimestres? 6 bimestres. Por isso a gente vai fazer a divisão. Veja sempre, se aqui na taxa é ao ano e eu quero ao bimestre, então aqui é maior do que está sendo solicitado. Então eu tenho que fazer uma divisão. Então, sabendo que um ano tem 6 bimestres, eu vou fazer 12 divididos por 6. E vamos encontrar que é 2% ao bimestre. Então, essa é uma taxa proporcional. Então, também tem que se atentar com essa relação a isso. Analisar a situação e ver. Eu quero a taxa apresentada é maior do que está sendo pedido. Eu quero uma taxa ao bimestre, ele tem ao ano. Então, eu vou fazer essa divisão. Lembrando sempre essa relação do que quer dizer bimestre. Bimestre é 2 meses. Um ano não tem 12 meses, então divididos por 2,
quer dizer que esse ano tem 6 bimestres. Então, lembrando essas relações, o que quer dizer cada um desses termos, é que é importante e que nós vamos estar trabalhando ao longo da nossa disciplina, às vezes com bimestre, trimestre, semestre. O que quer dizer isso? Em relação ao ano, o que eu posso pensar com relação a isso? Então, sempre fazendo essas relações, que assim a gente pode resolver as situações propostas. Se a gente viu que é quando a taxa é maior dada referência do que ela está sendo pedida, a gente divide, e quando é o contrário, o que a gente faz? Então, acompanha o quadro. Quando é o contrário, ou seja, a taxa, por exemplo, ela é semestral e ela quer ao mês, veja que aqui o tempo de... Aqui é o mês e aqui é o semestre. Mês é menor que semestre. Então, a gente pode fazer o quê? Uma multiplicação. Então, a gente vai fazer 1 vezes 6, porque um semestre tem 6 meses. Então, a taxa semestral proporcional é 6% ao semestre. Então, a gente está sempre analisando aqui a situação e vendo que a taxa é representada numa referência menor do que está sendo solicitado. Mês, semestre. Então, por isso que a gente fez essa multiplicação. Então, aqui a gente tem essa ideia inicial do que é taxa proporcional. Mas por que esse conceito? E como eu comentei, nesse primeiro momento, eu vou estar apresentando para você, para trabalhar com as unidades na mesma medida de tempo, eu vou apresentar uma conversão com relação à taxa. Então, para introduzir esse conceito, vimos inicialmente o que é uma taxa proporcional. Agora, vejamos também o que é uma taxa equivalente. Então, acompanhe no quadro. Uma taxa equivalente, a gente diz que são duas taxas são equivalentes, quando elas são aplicadas no mesmo capital, durante o mesmo período, elas produzem o mesmo juro. Certo? Então, isso que quer dizer taxa equivalente. E olha que interessante, no regime de juros simples, as taxas proporcionais também são equivalentes. Isso em juros simples, tá, pessoal? Então, se atente bem a isso. Em juros simples, as taxas proporcionais são equivalentes. Então, a gente vai fazer uso daquilo que foi realizado lá. A gente vai analisar. Se o que for dado for maior do que apresentado, a gente divide. Se for ao contrário, nós vamos multiplicar. Então, vejamos agora um exemplo do que seria a aplicação com relação às taxas equivalentes. Então, vamos considerar um capital de R$2.000. Então, temos esse capital. E na primeira situação, vamos considerar uma taxa de 4% ao mês durante 6 meses. Então, nosso N é igual a 6 meses. Então, aqui a gente quer saber o juro nessa primeira situação. Então, calculando o juro para essa situação, nós vamos ter 2.000 vezes. Não podemos usar o 4 dessa forma, aplicar o 4 direto. Vamos colocar na sua forma unitária, 0,04. Isso vezes 6. Realizando as operações, vamos encontrar que o juro é de R$480. Mas agora, se fosse uma outra taxa, uma taxa de 12% ao trimestre. Então, temos essa taxa aqui de 12% ao trimestre, é o nosso I. E ela vai ser aplicada durante 2 trimestres. Então, 2 trimestres. Então, temos aqui, e vamos calcular agora o juro onde tem essa taxa. Então, o juro é igual a 2.000, então veja que a gente está trabalhando com o mesmo capital, vezes 0,12, tá? Porque o 12% é 12 sobre 100, que é igual a 0,12, vezes
2. Então, realizando aqui também as operações, multiplicando 2.000 vezes 0,2 vezes 2, vamos ter R$ 480. Então, veja aqui que deu o mesmo juro. Então, quando isso ocorre, como os juros produzidos são iguais, aqui nós temos taxas equivalentes. Ou seja, a gente pode dizer que 4% ao mês é equivalente a 12% ao trimestre. Então, elas produziram o mesmo juro, foram aplicadas no mesmo capital de R$ 2.000 e no mesmo tempo. Veja que ali que a gente está sempre analisando essas situações e aplicando. Então, como elas produziram o mesmo juro, a gente chama elas de taxas equivalentes. Então, essa é a ideia que nós vamos trabalhar para resolver a situação apresentada. A situação lá do Júlio, né, que ele fez um empréstimo para fazer uma viagem para a praia com a sua família. Então, a gente não pode aplicar a forma direta. Então, agora a gente conheceu esse conceito de taxa equivalente. Então, nós podemos, assim, realizar o cálculo e determinar o juro que o Júlio pagará por esse empréstimo. Então, acompanhe. Então, uma situação apresentada, nós temos que ele fez um empréstimo de R$ 1.500, uma taxa de 12% ao ano durante 10 meses. Como a gente não pode fazer a operação direta, nós vamos mexer com a taxa, porque a gente acabou de ver a ideia de taxa equivalente. Nós temos o quê? Aqui, ele quer uma taxa mensal e foi dado uma taxa anual. Então, aqui a taxa foi dada é maior do que está sendo pedido, né, da referência. Então, a gente faz uma divisão. Então, 12 divididos por 12, porque um ano tem 12 meses. Então, a nossa taxa vai ser de 1% ao mês. Agora, como a taxa e o período estão com a mesma unidade de tempo, é possível aplicar a fórmula. Então, como a gente quer saber o juro, a gente aplica a fórmula. J igual a capital vezes I vezes N. Quem que é o capital? O capital é de R$ 1.500. E a nossa taxa é de 1%. Então, fazendo aqui do lado, 1 sobre 100 é igual a 0,01. É isso que eu vou aplicar na fórmula, não apenas o 1. Então, e o período que é 10 meses. Então, substituindo esses dados na fórmula, agora realizando a multiplicação, 1.500 vezes 0,01 vezes 10, vamos ter que o juro é de R$ 150. Então, esse é o juro do empréstimo. Veja que ali eu chamei de primeira possibilidade. Por que primeira possibilidade? Porque ali eu fiz a conversão da taxa. Mas se eu não quiser mexer na taxa, eu posso mexer no período. Como a gente trabalha no regime de juros simples, a gente vê as proporções e pode fazer essa conversão. A gente pode trabalhar ou mexendo na taxa ou mexendo no juro. Isso a gente vai ver também que é possível fazer no regime de capitalização composta, mas é um pouco mais trabalhoso, então vamos analisar essa situação. Agora eu vou apresentar para você a segunda possibilidade, que ao invés de mexer na taxa, vamos mexer no período. Então, acompanhe no quadro. Então, veja que aqui temos os mesmos dados, porém, nós vamos mexer agora com o período. Do mesmo modo, a gente vai fazer essa análise. Aqui nós não temos meses, não queremos anos. Então, quer dizer que ali é menor do que é apresentado. Então, temos que fazer uma divisão. 10 divididos por 12 é igual a 0,833333. Então, veja aqui que a gente vai trabalhar com 6 casas depois da vírgula. É importante dizer a você essa quantidade de casas que a gente vai trabalhar depois da vírgula, quantidade de casas decimais. Que quanto mais casas a gente trabalha em matemática financeira, mais próximo e melhor será o resultado. Porém, se não dá para trabalhar com todas as casas, vamos trabalhar com 6 casas, que é uma quantidade razoavelmente boa, então dá para trabalhar, dar uma aproximada, o valor que vai chegar lá no que foi dado. Então, sempre se atente a isso. Na matemática financeira, muitas vezes a gente trabalha com valores aproximados, que devido ao fato
estamos trabalhando às vezes com alguns cálculos que dão dízimos periódicos, como foi apresentado aqui. O que é uma dízima mesmo? Uma dízima é quando o número se repete infinitamente, como no caso do 3. Ali deu 8, 3, 3, 3, 3, 3, vai 3 infinito, certo? Então, isso que é uma dízima, é isso que eu estou trabalhando com você. Nesse sentido, agora, a gente pode resolver a situação, porque ali eu já transformei o nosso período com a mesma unidade de tempo da nossa taxa, né? A gente não tem agora ali 0,8333 anos. Então, nós podemos trabalhar com a taxa ao ano que foi apresentada. Uma questão interessante também que você pode utilizar é relembrar os conceitos de regra de 3 simples para fazer essas conversões. É só você colocar lá a sua associação. Então, veja só como a gente poderia fazer utilizando esse conceito. Então, acompanhe no quadro. Então, se você quisesse utilizar a ideia do conceito de regra de 3, nós temos o quê? Um ano tem 12 meses. Então, aqui nós temos ano e mês. O que nós temos? 10 meses. E o que nós queremos determinar? O ano. Então, só realizar as operações, vai ter x é igual a 10 divididos por 12. É o que nós realizamos aqui. Certo? Então, veja que aqui nós realizamos o procedimento da regra de 3 simples, né? Multiplicamos cruzado, fizemos 1 vezes 10 e x vezes 12, e depois realizamos aqui a ideia do que nós trouxemos, 10 sobre 12. É este conceito que você está utilizando ali para resolver. Então, a gente vai sempre puxar alguns conceitos aqui que a gente está vendo de matemática básica, lá da matemática comercial, que é necessário que você entenda e saiba aplicá-lo nas diversas situações que lhe são propostas. Agora, como a gente já tem tudo na mesma unidade de tempo, nós podemos aplicar na fórmula de juro novamente, para assim determinar este valor. Então, acompanhe. Então, agora, calculando o juro, é só substituir o que foi dado ali na nossa fórmula. Nós temos 1.500, a nossa taxa, que está aqui ao ano, então é 12 sobre 100, 0,12, vezes 0,8333, que refere-se também a ano. Então, fazendo essa multiplicação, vamos ter que aqui é aproximadamente R$150. Por que aproximadamente? Porque, como eu comentei, que a gente está trabalhando uma aproximação. A gente parou na sexta casa decimal. Então, a gente teve que usar os conceitos vistos lá de aproximações e chegamos, então, a este valor aproximado. Se estivéssemos trabalhando na calculadora científica, ela faz o cálculo com todas as casas decimais. Então, acompanhe na câmera de documentos. Então, veja aqui para essa mesma situação. A gente vai fazer o cálculo, que é 1.500 vezes 0,12 vezes... Vamos abrir parênteses aqui para a gente fazer o nosso cálculo. 10 divididos por 12. Fechamos parênteses. Isso vai dar, 150 exato. Ele trabalhou com todas as casas decimais. Então, por isso que tem essa possibilidade de fazer esse cálculo. Se tivesse feito 10 divididos por 12, veja aqui, eu trabalhei só com 6 casas. Aqui no nosso visor está aparecendo 3, 6, 9, 10 casas depois da vírgula. Então, a nossa calculadora tem uma memória que ela vai estar possibilitando trabalhar com uma quantidade muito maior de casas decimais. Mas, como eu comentei com você, a gente vai trabalhar com esses cálculos com relação a cálculos aproximados. Então, por isso, não se preocupe quando estiver fazendo um cálculo, por exemplo, numa situação, numa questão de prova, ou no seu estudo mesmo, e dar um valor um pouquinho diferente. Se der esse valor com relação, por exemplo, a centavos, quando trabalhamos com dinheiro, não se importa, sempre está aparecendo a palavra aproximado. Então, é isso importante que você se atente, que muitas vezes vai dar um valor lá próximo, não é exato, que pode ser que você não esteja trabalhando com todas as casas decimais, trabalhando com um pouco a menos, então você vai dar essa diferença no valor. Aí, se a gente tivesse feito o cálculo ali, não daria R$150 exato.
Veja quanto que daria. Então, vamos trabalhar com 6 casas depois da vírgula na calculadora científica para ver quanto que daria este valor. Então, acompanhe na Câmara de Documentos. Então, veja aqui se eu vou trabalhar com 6 casas depois da vírgula. Então, vamos inserir os nossos dados novamente. 1.500 vezes 0,12 vezes 0,83. Então, temos 6 casas depois da vírgula aqui. Então, agora, por o sinal de igual, veja, deu 149,99,99,4. Então, aproximando este valor aqui, ó, vamos ter R$150. Então, veja que ali a diferença é mínima. Foi de centavos, bem pequenininho, 1 centavo. Então, a gente aproximou o valor e deu R$150. Então, foi esse cálculo que a gente apresentou aqui. Viu a diferença que dá trabalhando com 6 casas depois da vírgula, trabalhando com todas as casas, no caso, se a gente trabalhar direto com a calculadora científica. Então, ela faz a possibilidade de trazer todos esses valores mais próximos de um valor melhor que a gente vai estar trabalhando quando se trabalha com o cálculo financeiro. Agora, vou propor você uma seguinte atividade. Então, acompanhe. Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob uma taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de R$ 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Então, leia com atenção essa atividade. Retire os dados. Veja o que dá para fazer. Então, vou dar um tempo para você e logo retorno. Então, analisando essa situação, essa atividade que foi proposta a você, a gente tem que ver primeiro o quê? Se as unidades de tempo do período e da taxa estão iguais, se é necessário fazer alguma conversão e aplicar a fórmula. E que fórmula eu vou utilizar? Se é direto de juros, se é de montante. Então, eu tenho que analisar essas situações na questão. Então, vamos analisar a questão juntos. Acompanhe. Então, veja aqui que esse capital ele foi aplicado a juros simples, então, na maioria das vezes é dito que regime é trabalhado, tá? Sempre vai estar dizendo ou regime de juros simples ou regime de juros compostos. Como trabalhamos com situações mais próximas da realidade, vamos trabalhando com juros compostos, tá? Mas a maioria das vezes é dito no enunciado da questão, se é juros simples ou compostos. Então, veja aqui, tenho 2 anos sobre uma taxa de juros de 5% ao mês. Nossa, olha aqui, ó. Tá mês e anos, a unidade de tempo está diferente, então não posso aplicar direto a fórmula. Gerou um montante, então aqui já foi dado o valor do montante de R$ 26.950. Ele quer saber o valor do capital, então é necessário aplicar a nossa fórmula lá do montante para assim resolver essa situação. Então vamos resolvê-la. Acompanhe. Nós temos o que da questão? Nós temos o valor do montante, que é R$ 26.950. Temos a nossa taxa, que é 5% ao mês. Como nós trabalhamos com o conceito de taxa equivalente, eu vou fazer a conversão usando a taxa. Você pode optar entre fazer a taxa ou o período. Veja o que é mais simples, o que é mais fácil para realizar essa questão. Então, fazendo a conversão aqui da taxa, nós queremos uma taxa ao mês, vamos transformá-la ao ano. Então, veja que mês é menor que ano, então nós temos que multiplicar por 12. Então, a nossa taxa será I igual a 5 vezes 12. E isso resultará em 60% ao ano. Então, nós temos aqui a nossa taxa. E qual que é o período? O período é de 2 anos. Agora, eu já posso realizar a aplicação dos dados na fórmula, porque as unidades de tempo estão iguais. Aqui é ano, já temos os valores. Então, aplicando a fórmula de montante. Por que na fórmula do montante? Porque foi dado o montante, certo? Então, o montante é
capital, 1 mais taxa vezes o período. Um montante de quanto? R$ 26.950. O capital eu não sei, é ele que eu quero determinar. Vezes 1 mais. A taxa sempre no valor unitário, então 60 divididos por 100, 0,6. O nosso tempo, o nosso período é de 2 anos. Então, realizando agora o cálculo, vamos ter 26.950 é igual, realizando aqui a multiplicação, que vai dar 1,2, somando com 1, vai ter 2,2, e este valor vezes o capital. Eu não quero saber 2,2 capital, eu quero saber só o valor do capital. Então, aplicando o conceito lá da divisão, que está multiplicando, então vai ter 26.950 divididos por 2,2. Ao fazer essa divisão, nós vamos encontrar que o capital é de R$ 12.250. Então, este é o capital, né, que foi aplicado no regime de juros simples. Então, veja que aqui, como eu comentei, que eu fiz a conversão na taxa. Por que na taxa? Porque eu acabei de apresentar o conceito de taxa equivalente para você. Mas eu apresentei duas possibilidades de cálculo, ou mexer na taxa ou mexer no período. Então, você pode optar uma ou por outra. Então, você vê, analisa a situação e vê o que é mais fácil. Então, veja agora se eu tivesse mudado lá no nosso tempo. Acompanhe na câmera de documentos. Então, veja aqui a situação. Vamos apagar a nossa calculadora e vamos aplicar o quê? Vai ser 1 mais a taxa aqui é de 5%, então 0,05. 2 anos corresponde a quantos meses? 24 meses, então vezes 24. Certo? São 2 anos, são 24 meses. Então, 2,2. Veja que ele deu o mesmo valor. Então, realizando a divisão, 26.950 dividido. Como a gente apertar esse EMS aqui embaixo, eu vou estar repetindo esse valor, 2,2, tá? Isso é igual a R$ 12.250, que foi o valor encontrado. Então, veja, não teve alteração no que a gente encontrou. Encontramos o mesmo capital. Então, é só uma possibilidade. Ou eu mexo utilizando taxa, a ideia de taxa equivalente e faço a conversão da taxa, deixando a mesma unidade de tempo do período, ou eu mexo no período para deixar na mesma unidade de tempo apresentado na taxa. Então, você analisa a situação e vê o que está sendo solicitado, certo? Vê o que você acha mais fácil. Eu sempre penso desse modo. Vi os dados, estou analisando eles ali. O que é mais fácil? Mexer na taxa ou mexer no período? Então, vê você o que você está achando melhor. Então, acompanhe no quadro. Agora, uma outra situação. Felipe, visando reformar seu escritório, aplicou um capital de R$ 5.000 em um fundo de poupança durante 1 ano e meio, produzindo rendimento financeiro. Quando a gente fala de rendimento financeiro, nós estamos falando da ideia de juro, de R$ 2.250. Qual a taxa mensal de juro simples? Veja aqui o nosso regime de capitalização que está sendo abordado aqui, os juros simples, oferecida por esta operação. O que difere da situação apresentada para vocês até agora? Até agora nós vimos como poderia calcular o juro, como calcular o montante e como calcular o capital, que foi a atividade proposta, né? A gente foi dado o valor do montante, foi dado o valor do período, da taxa e faltou encontrar o capital. Agora, foi dados os dados, mas não foi dado a taxa. Então, a gente tem que encontrar a taxa. E como fazer isso? É só aplicar uma das fórmulas, ou do juro ou do montante. Aí sempre tem que analisar o que está sendo solicitado, o que foi dado, quais informações foram dadas na questão, para que assim possamos aplicar uma fórmula. No caso aqui foi dado o juro, então eu vou aplicar a fórmula do juro simples, ou seja, capital vezes taxa vezes o período.
Então, acompanhe no quadro a resolução dessa situação. Então, uma situação proposta, né, dado que o Felipe, né, ele fez uma aplicação de R$5.000, gerou um juro de R$2.250 durante 1 ano e meio. Veja aqui, ó, o período, 1 ano e meio. O que ele está querendo aqui? Taxa mensal. Então, vamos transformar aqui o nosso período, tudo em meses. 1 ano tem quantos meses? Tem 12. Meio ano, 6 meses. Então, 12 mais 6 vai ser igual a 18 meses. Então, agora, a gente já consegue fazer a aplicação na nossa fórmula, né? A gente já tem os dados, então agora é só aplicar na fórmula. Então, veja que aplicando aqui na fórmula, como a gente quer saber a taxa mensal, a gente vai analisar a folha do juro. Então, a gente aplica só a fórmula do juro. Então, temos R$2.250 igual a 5.000, que é o capital, vezes a taxa, que é o que eu quero determinar, e vezes o nosso período, que é 18. Então, agora, realizando aqui a multiplicação, 5.000 vezes 18, vai dar 90.000 vezes nossa taxa, que é aí, é igual a R$2.250. Agora, realizando aqui nossas operações, a gente não quer saber o valor de tudo isso daqui, a gente quer saber só o valor de I. Então, aqui está multiplicando, então a gente vai dividir R$2.250 por 90.000. Então, acompanhe. Então, veja, realizando a divisão, vamos encontrar que a taxa é de 0,025. Mas a taxa ali não está na sua forma unitária. E se fosse na forma percentual? É só multiplicar por 100. Multiplicando por 100, nós encontraremos que a taxa é de 2,5% ao mês. Essa é a taxa de aplicação do Felipe. Então, como foi realizado esse cálculo? A gente substituiu os dados na fórmula e depois encontramos ali a porcentagem de sua forma unitária. Muitas vezes, quando é dada uma questão que pede a taxa, a gente tem que sempre transformá-la na sua forma percentual, ou seja, nós temos que multiplicar o valor dado por 100. Como a gente está trabalhando sempre com uma quantidade de casas depois da vírgula, vamos dizer assim, se a nossa divisão não fosse exata e apresentasse uma grande quantidade de casas depois da vírgula, nós vamos trabalhar com 6. Só que o resultado, na sua forma percentual, é representado com 2 casas depois da vírgula. É um pouquinho confuso agora de início, apenas falando esta parte. Mas sempre se atente a essas situações. Veja que quando a gente vai trabalhar qualquer questão, se a gente pegar uma questão, por exemplo, de um concurso, de alguma coisa, quando a gente pega a taxa percentual, sempre trabalha com 2 casas depois da vírgula, quando apresenta na sua forma percentual. Se fosse apresentada na sua forma unitária, que é aquela forma que a gente tem que sempre utilizar quando utilizamos a fórmula, então a gente pode trabalhar até com 6 casas depois da vírgula. Então, sempre que a gente for determinar uma taxa, se a gente for resolver um exercício, a gente tem que sempre utilizar a maior quantidade de casas depois da vírgula, não só o que tem que ser apresentado. Então, até o momento da nossa aula de hoje, a gente viu o conceito do regime de capitalização simples. Vimos a definição de juro, a definição de como calcular o montante, de como determinar o capital, de como determinar a taxa. Foi uma manipulação daquelas fórmulas que eu apresentei a você. O que é importante se atentar quando a gente está fazendo esses cálculos? Sempre nas operações básicas da matemática, nas ordens das operações. Nunca a gente pode fazer uma adição e depois uma multiplicação se tem uma ordem lá no parênteses. A gente não podia fazer primeiro a adição do 1 mais a taxa e depois multiplicar aquele valor pelo período. Nós temos sempre que respeitar a ordem das operações, fazer primeiro a multiplicação e depois a adição. Veja também que resolvemos o que está primeiro dentro do parênteses. Isso que é importante também. A gente resolve o que está dentro do parênteses primeiro, remove o parênteses e depois nós podemos continuar aplicando as operações. No caso, quando a gente trabalha no juro, vamos realizar uma multiplicação. Então, sempre se atente a isso. As operações de matemática básica, é importante você se lembrar sempre
essas ordens, porque dependendo do que você faz, isso complica no seu resultado final. Ainda mais tratando de matemática financeira, que a gente tem que ter o conhecimento a respeito desses cálculos, como realizá-los da melhor forma possível, porque isso para você, como futuro administrador, te ajuda muito. Então, principalmente na tomada de decisão, quando você vai fazer uma análise. Se você fazer uma análise com base em um resultado calculado incorretamente, isso vai te prejudicar, de alguma forma ou de outra. Às vezes analisar uma situação com relação a empréstimo, se é viável ou não é viável, às vezes você toma uma decisão com base num valor que nem chega nem perto do que é o real, por conta de cálculos incorretos, trabalhando de forma inadequada. Então, é sempre importante você prestar muita atenção nos cálculos, ler com muita atenção as situações e problemas apresentados, as questões que serão apresentadas a você, retirar os dados, retire todos os dados, faça igual eu apresentei ali, não coloquei sempre da situação apresentada, coloquei o C, que é o capital, o montante, coloquei o M, o juro, coloquei sempre os valores que foi dado das questões. Então, analisa a situação, retira os dados de forma correta e vê sempre. Se a unidade de tempo for igual, beleza, faço direto. Se não for, você tem duas possibilidades. Ou utilizar a ideia de taxa equivalente, ou fazer a conversão no período. Sempre escolha a melhor possibilidade para você. Veja o que fica mais viável. Às vezes a gente acha, eu vou mexer só no período, é mais fácil. No caso da situação apresentada, a gente já trabalhou com uma dízima. Então, como o juros simples tem essa possibilidade de trabalhar com essa questão de proporcionalidade, se for maior eu vou dividir, se for menor eu vou multiplicar, vê o que é mais fácil. A gente pode olhar a situação, não é tão complicado. A gente vê a situação apresentada e vê o que está dando. O que é mais fácil? Multiplicar, dividir, o que fica mais tranquilo? Qual situação é melhor eu mexer? Taxa ou período? E você escolhe. É sempre a sua escolha. Você vai analisar a situação e ver o que é melhor para fazer os cálculos. Agora, dando continuidade aos nossos estudos, vamos ver o conceito de desconto. Como eu comentei lá no início da aula, quando a gente vai fazer, por exemplo, pagar alguma conta e recebemos um desconto, é muito legal. Mas o que quer dizer esse desconto? O que quer dizer esse conceito? Como ele é calculado? De que forma ele pode ser aplicado? Em que situações ele pode ser aplicado? Então, nessa parte da nossa aula, a gente vai estar vendo esse conceito, vendo essa definição de desconto, vendo alguns tipos de desconto que existe, porque por mais simples do que possa parecer, não existe só um tipo de desconto, existem mais descontos, existem dois tipos de desconto que é utilizado na instituição financeira. Então, agora eu vou apresentar para você uma situação para introduzir este conceito de desconto. Então, acompanhe no quadro. Carlos possui um título de R$2.000, que será resgatado 60 dias antes do vencimento, a uma taxa de desconto comercial simples de 2,1% ao mês. Qual será o valor do desconto e do valor atual? Então, veja aqui que uma situação, como ela foi apresentada? Está lhe dado que uma taxa de desconto comercial simples. Mas o que quer dizer isso? Primeiro a gente analisa ali a situação. A taxa e o período estão na mesma unidade, estão com unidade de tempo diferentes. Uma tal dia, outra ao mês. Então eu já não posso aplicar direto. Mas que fórmula que eu vou aplicar para calcular um desconto? Então é isso que a gente vai ver agora. Mas antes de apresentar essa fórmula do desconto, no caso, desconto comercial simples, vamos entender esse conceito de desconto. Então, acompanhe no quadro. Desconto é a quantia a ser abatida do valor nominal. Isto é, a diferença entre o valor nominal e o valor atual. Quando a gente fala do valor nominal, é aquele valor que é apresentado no título, né? Aquele dado lá da situação, foi dado um valor. Aquele valor é chamado valor nominal. E como a gente trabalha com desconto, como a gente vai pagar ele, a gente vai ter o valor atual. Então, a gente vai estar recebendo um desconto e pagando, às vezes, o mesmo valor nominal. A gente tem um desconto e vai pagar o valor atual. Por isso, essa diferença de nomenclatura no que será apresentado. Eles diferem, de certa forma, na sua origem. O que quer dizer nominal? É aquilo que é apresentado. É aquele seu título, por exemplo, que você tem. E se você vai resgatar, você não vai pagar o mesmo valor. Porque a ideia,
Se você paga um período antes, o resgate um período antes, você não quer pagar o mesmo valor. Você quer ter um desconto nisso, porque você está fazendo essa operação antes do vencimento. Quando você faz antes do vencimento, você não vai estar pagando aquele mesmo valor. Por exemplo, R$100. Se eu tenho uma conta de um título de R$100, vou pagar ele 5 dias antes. Eu não vou receber nenhum desconto? Aí você me pergunta isso, não faz? Quando a gente vai fazer alguma compra, vai pagar um pouco antes, não tem um desconto? Então, esse desconto, às vezes até mesmo numa compra, é dado esse desconto. Então, a gente não vai estar querendo pagar aquele mesmo valor, aquele valor nominal. Queremos pagar um valor um pouco abaixo, que também é chamado de valor atual. Então, essa diferença desses dois termos, no que se refere à parte do valor apresentada no desconto. Temos o valor nominal e o valor atual. Então, ainda vejamos com relação ao desconto simples. Continue no quadro. Os descontos, eles podem ser de dois tipos. Pode ser comercial ou racional. Então, veja aqui que eu estou falando que há dois tipos de desconto simples. Há desconto também no regime de juro composto? Sim. Eles também recebem o nome de comercial e racional, mas o regime de capitalização é outro. Então, sempre que a gente vai trabalhar, a gente tem que se atentar ao regime de capitalização. E é sempre dado, muitas vezes, lá uma taxa no desconto comercial simples, desconto racional simples, mas a situação que eu apresentei a você diz o quê? Refere-se ao desconto comercial. Então, como você branco esse desconto comercial, é interessante saber como calculá-lo. Em que fórmula eu posso aplicar para saber o valor do desconto e o valor atual? Porque pede as duas coisas. Não está pedindo apenas o valor do desconto ou apenas o valor atual. Em muitas situações, pede um ou outro ou os dois. Então, tudo depende da questão, depende do que você vai estar analisando. Veja sempre o que eu estou falando. É importante a análise da questão. Retirar os dados de forma correta. Com isso, a gente vai poder saber que fórmula aplicar. Sempre analisa isso. Retire os dados, veja se estão na mesma unidade de tempo, o que está sendo pedido, que fórmula que eu vou usar, como eu posso utilizar. Por isso que é importante esse conceito da ideia de juros simples, agora ver a ideia do desconto simples. Então, acompanhe no quadro agora no que refere-se à parte do desconto comercial. O desconto comercial, ele também é conhecido por bancário ou por fora. Ele é dado pela seguinte fórmula. Desconto, que é o nosso D, é igual ao valor nominal N, vezes nossa taxa, vezes o nosso número de períodos. Então, já foi dado para você que esse N é o valor nominal. O valor atual, A, do nosso desconto, ele vai ser dado da seguinte forma. A é igual a N menos D, que vai implicar nesse valor, substituindo lá, porque a gente não tem o valor no nosso desconto, então é só substituir. Então, A é igual, fazendo a operação aqui, vamos ter essa seguinte fórmula. Então, veja ali que como alguma situação, você vai estar utilizando o desconto comercial, mas ele tem uma outra forma de ser chamado. Ele pode ser chamado de desconto bancário ou desconto por fora. Então, há essas outras duas formas de falar do mesmo tipo de desconto. Então, é interessante também você conhecer essas formas que pode ser chamado, esse tipo de desconto, para saber do que se trata. Às vezes você está dando um problema lá e fala assim, vai ter um desconto por fora. E a gente fala, o que é isso, desconto por fora? Ele refere-se ao desconto comercial ou desconto bancário, que agora, como acabamos de ver, a gente viu as fórmulas que ele pode ser calculado, ou no seu desconto e no valor atual. Então, acompanhe agora a resolução da situação apresentada. Então, nós temos ali que o valor nominal do título que ele vai ser resgatado, é de R$2.000. O período é de 60 dias. 60 dias corresponde a 2 meses. Veja aqui que eu estou trabalhando com mês comercial, tá? Então, sempre que eu vou estar trabalhando com meses com 30 dias e anos com 360 dias, tá? Para não confundir os cálculos, sempre se atente a isso, que muitas vezes vai estar escrito também como ele quer o cálculo. De modo geral, iremos trabalhar sempre com o ano comercial e meses comerciais. A nossa taxa foi dada de 2,1% ao mês. Então, eu tinha a possibilidade ou mexer na taxa ou mexer
no período. Apresentei para você aqui a forma de mexer no período, porque a gente já tem que 60 dias é igual a 2 meses, então fica fácil fazer essa transformação, nessa conversão. Agora, a gente pode calcular o valor do desconto. Então, calculando o valor do desconto, é só aplicar a fórmula que foi dada para a gente. D é igual ao valor nominal do título vezes a taxa vezes o período. Do mesmo modo do que no juros simples, a gente não pode aplicar direto na fórmula a taxa na forma percentual, é sempre na forma unitária. Então, fazendo agora a substituição dos dados na nossa fórmula, nós vamos ter 2.000 vezes 0,021 vezes 2. Realizando as multiplicações, vamos ter que o desconto é de R$ 84. Então, este é o desconto que o Carlos vai ter se ele resgatar 60 dias antes do vencimento um título. Mas eu não quero saber só o valor do desconto, quero saber o valor atual também. O valor atual a gente calcula como? O valor nominal menos o desconto. Então, isso vai ser igual a 2.000 menos 84. Então, o valor atual do título será de R$ 1.916. Então, este aqui é o valor atual do título. Veja aqui como essas situações foram apresentadas. Foi dado o que é o desconto comercial e teve que analisar a situação e assim aplicar a fórmula. Veja que eu mexi ali, como eu comentei, no período. Ficou mais simples converter, porque 60 dias é igual a 2 meses, já faz essa conversão direto. Então, é só aplicar agora na fórmula, todos os dados adequadamente, cada um no seu jeito certo. Lembrando que como a gente está aplicando a taxa, a gente não vai trabalhar na sua forma percentual, é sempre na sua forma unitária, certo? Então, sempre fazendo essas alterações, aplicando corretamente na fórmula. Como ali, veja que ali não tinha problema, a gente fazia a multiplicação direta, não tinha outra operação, é só multiplicação. O valor nominal, que é o nosso N, que é o valor do título apresentado, tinha o valor da taxa, o valor do período, depois só multiplicar todos eles que você encontrou o valor do desconto. Depois, com o valor do desconto, a gente encontra o valor atual. Veja que, se a gente for pensar lá na fórmula do montante, o que diz o montante? É o capital mais o juro. O valor atual é no valor nominal menos o desconto. Do mesmo modo que eu comentei lá, que eu fiz o meu comentário com relação que você pode analisar a situação, ao invés de calcular primeiro o juro e depois aplicar para calcular o montante, você vê a situação. Se foi dado dados suficientes para aplicar direto na fórmula do valor atual, por que não aplicar direto nessa fórmula, ao invés de calcular o desconto e depois calcular assim o valor atual? Nessa situação, pediu os dois. Por isso que eu calculei primeiro o desconto e depois calculei o valor atual. Mas se não pedisse o valor, por exemplo, do desconto, só o valor atual, eu poderia calcular direto. Não precisaria fazer primeiro cálculo do desconto, depois o valor atual. Eu não sei, não foi dado como é calculado o valor atual direto. É só aplicar. Veja que é o mesmo comentário que eu fiz no que refere-se ao cálculo do montante lá no juros simples. A gente analisa a situação, retira os dados do problema, da questão que foi proposta a você e vê o que é mais fácil. É mais fácil eu calcular primeiro o desconto e depois calcular o valor atual? Ou eu já posso calcular o valor atual direto? Mas também é tudo uma questão de escolha. Você pode se sentir confortável ou, às vezes, está fazendo uma questão e lembra apenas a forma do desconto. Você pode calcular direto e depois calcular o valor atual. Que muitas vezes, quando você está fazendo, às vezes, uma prova de algum concurso, não é dado para você uma lista de fórmulas. Você tem que lembrar algumas táticas de como calcular isso. Diferente da nossa disciplina, que você tem em mãos uma lista de fórmulas para fazer a sua prova, os seus exercícios diários, o seu estudo. Você tem as fórmulas na sua mão. Mas não adianta nada ter uma lista de fórmulas se não sabe utilizá-la. Então, por isso que é importante você sempre praticar, retirar os dados adequadamente, aplicar na fórmula e ver
que é viável, você tem que saber utilizar essa fórmula. Não adianta apenas tê-la em mãos se não saber utilizá-la. Por isso que é importante você estar conhecendo esses conceitos. Isso vai estar te ajudando a fazer alguns cálculos, a conhecer diversas situações e assim aplicá-las em situações diversas. Você pode, às vezes, quando um futuro administrador, se deparar numa situação que pede fazer um cálculo de um desconto bancário. Então, você sabe como realiza esse cálculo aplicando a fórmula. Então, agora, eu vou propor a você uma atividade. Então, acompanhe. Um título com valor de face de R$ 38.000 será resgatado 5 meses antes do vencimento, pleitando-se um desconto simples de 3% ao mês. Qual será o valor de resgate? Então, foi dada essa seguinte situação. Então, agora você analise, retire os dados e logo retorne para que possamos resolvê-la juntos. Então, analisando essa atividade que foi proposta a você, a primeira coisa que a gente vê é se tem todos os dados, se tira eles e vê se as unidades de tempo são iguais. Se a unidade de tempo é igual, a gente já pode fazer o cálculo direto, já pode aplicar a fórmula. Mas que fórmula aplicar? O que está pedindo? Está pedindo o valor do resgate. Quando a gente fala o valor do resgate, quer dizer que é o valor atual, o que eu vou estar resgatando lá. Então, a gente vai fazer o uso da fórmula já direta, usando o cálculo da fórmula do valor atual. Então, acompanhe no quadro a resolução dessa atividade. Então, a gente pode retirar dessa atividade os seguintes dados. Então, veja que foi dado que o valor de face ou valor nominal é de R$ 38.000. Foi dado que o período é 5 meses. Então, N é igual a 5 meses. Foi dado também a taxa de 3% ao mês. Então, veja aqui que já está na mesma unidade de tempo. Está meses e mês. Então, a gente já pode aplicar direto a fórmula calculando o valor do desconto, o valor atual, né? Então, o valor atual é dado pela seguinte forma, que é o valor nominal vezes 1 menos a taxa vezes o período. 3% ao mês é a mesma coisa que fosse 3 sobre 100, que é igual a 0,03. Então, a gente já pode aplicar os nossos dados todos na fórmula. Eu quero saber o valor atual. Então, o valor atual é igual ao valor nominal, R$ 38.000, vezes 1 menos a nossa taxa de 0,03 vezes o nosso período, que é 5 meses. Então, vezes 5. Respeitando as operações, fazemos primeiro a multiplicação e depois a subtração. Então, vamos ter que o nosso valor atual é igual a 38.000 vezes 0,85. Então, o nosso valor atual é igual a 32.300 reais. Então, este daqui é o nosso valor atual, o valor do resgate, este é o valor que foi resgatado nessa situação. Desde que a gente retirou os dados e aplicou na fórmula. Apenas isso. Retire os dados e veja o que eu vou utilizar. O que eu vou utilizar agora? Que fórmula que eu vou utilizar? E calcula o valor do desconto. Então, já foi dada a situação e você calcula, assim, este valor desse desconto. Então, vejamos agora uma outra situação envolvendo agora
um outro tipo de desconto. Então acompanhe no quadro. A Fabrícia pagou 1 mês e 6 dias antes do vencimento um título de R$ 684. Pede-se para calcular o desconto, sabendo que a taxa de desconto por dentro. Então, não é aquele desconto que a gente já conheceu. Porque a gente sabe que o desconto comercial, ele pode ser chamado por desconto por fora, comercial ou bancário. Não um desconto por dentro. Aplicado é de 12% ao mês. Então, se a gente já sabe que ele não é um desconto comercial, um desconto bancário ou desconto por fora, que desconto que é esse? Que fórmula que eu vou utilizar para resolver essa situação? Como vou determinar o valor do desconto que a Fabrícia vai ter a resgatar esse título? Veja que a gente apresentei a você que o desconto simples pode ser de 2 jeitos, comercial ou racional. O racional ele também é conhecido como desconto por dentro. Então, esse é outro tipo de desconto que pode ser utilizado no desconto simples. Então, veja agora como a gente calcula o desconto por dentro ou o desconto racional. Acompanhe. O desconto racional, como eu comentei também, é conhecido por dentro. Então, você tem 2 formas de conhecer. Então, como eu sempre falar, você ler numa situação e dizer por dentro, quer dizer que é o desconto racional. Ele é calculado da seguinte fórmula. Veja que a gente vai trabalhar com desconto racional com esse R aqui embaixo, tá? Para distingui-lo do desconto comercial. Então, veja que aqui em cima temos, no nosso numerador da nossa fração, temos o valor nominal vezes a taxa, vezes nosso período. E no nosso denominador, temos 1 mais a taxa vezes o nosso período. Então, com essa situação, a gente consegue determinar o valor do desconto racional. Mas e o valor atual racional? Como a gente pode calcular ele? Então, o valor atual, ele é dado também do mesmo modo. O valor nominal menos o desconto. Mas esse desconto aqui é o desconto racional. Nós não conhecemos a fórmula dele? Se a gente já conhece essa fórmula do desconto racional, a gente pode ter a seguinte fórmula. O valor atual é dado por N sobre 1 mais IN. Então, esta é a fórmula do valor atual quando estamos trabalhando com o desconto racional. Conhecemos agora a fórmula de desconto e a fórmula do valor atual quando estamos trabalhando com o desconto racional. Agora, a gente pode fazer o cálculo da situação. A gente pode determinar o valor do desconto por dentro da Fabrícia, que ela está resgatando o título. Então, acompanhe a resolução dessa situação. Vamos para o quadro. Então, nós temos aqui o valor nominal, que é de R$ 684. Temos que o nosso período é dado por 1 mês e 6 dias. Vamos então transformar esses 6 dias em meses, tá? Porque a nossa taxa é dada a 1 mês. Então, fica mais fácil fazer essa transformação. Então, fazendo isso, nós vamos ter que 1,2 meses. Como você transformou 6 dias em meses, professora? 6 divididos por 30. Então, fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar este valor. Então, agora, nós podemos calcular o valor do desconto. A gente aplica a fórmula do desconto racional. Temos todos os dados, agora é só colocá-lo, lembrando que 12% é a mesma coisa que fosse 0,12, na sua forma unitária. Então, a gente só substitui na fórmula. Então, temos 684 vezes 0,12 vezes 1,2. E no nosso denominador temos 1 mais 0,12 vezes 1,2. Realizando os cálculos, vamos ter 98,496 divididos por 1,144. Realizando essa divisão, vamos ter que o desconto racional é de aproximadamente R$ 86,10. Aproximadamente, porque a gente vai estar trabalhando com
algumas casas depois da vírgula. Então, como você está trabalhando com dinheiro, a gente sempre apresenta também sempre com centavos. Então, 2 casas depois da vírgula é usual, certo? Quando a gente vai apresentar o valor final. Por isso ele está aproximado. Mas se fôssemos usar todas as casas, trabalhar com esse valor, como ficaria? Vamos calcular este valor do desconto racional agora na calculadora científica lá na Câmara de Documentos. Para calcular esse valor, a gente pode fazer ele direto. A gente pode calcular o numerador e o denominador. Então, acompanhe. Então, veja aqui, a gente vai abrir parênteses e vamos colocar os valores do nosso numerador. 684 vezes 0,12 vezes 1,2. Vamos fechar o parênteses. Dividido, abre parênteses novamente, 1 mais 0,12 vezes 1,2. E fechamos o parênteses e apertamos o sinal de igual. Então, veja aqui que deu 86,0979. Então, aproximando aqui, vamos ter que R$ 86,10, tá? Porque quando a gente tem um número que é acima de... Ó, veja aqui, depois aqui o 7. O 7, ele é maior que 5. Se é maior que 5, a gente vai aumentar uma unidade aqui no nosso valor para a gente aproximar. Se ele fosse menor que 5, a gente ia manter 86,09. Então, sempre observar isso. Se for maior que 5, a gente aumenta 1. Se for menor, a gente mantém. Então, este é o valor, por isso que ficou R$ 86,10 aproximadamente. Porque a gente viu ali que não tem 0,97, mais alguns números lá na frente, nas nossas casas decimais, mas é como eu comentei, como estamos trabalhando com dinheiro, a gente apresenta 2 casas depois da vírgula, que a gente já entende quando a gente fala R$ 86,10. Este resultado é aproximado, certo? Então, vejamos agora uma atividade com relação ao desconto racional. Então, acompanhe. Maria foi ao banco para descontar uma nota promissória para o seu marido João, no valor de R$ 6.500, com vencimento em 8 meses. Sabendo que o banco cobra uma taxa de desconto racional simples de 3% ao mês, determine aproximadamente o valor recebido por Maria. Então, nessa situação, você tem que analisar, retirar o que foi dado dos dados e ver que tipo de desconto eu estou trabalhando. O que eu vou utilizar nessa situação? Então, reflita sobre isso, retire esses dados, avalie a questão e logo retorne para que possamos resolvê-la. Então, avaliando a situação dessa questão que foi proposta a você, vimos que ele lá trabalha com desconto racional. Se é o desconto racional, eu vou calcular o valor do desconto ou o valor atual. Qual fórmula eu devo aplicar? No caso ali, ele quer saber o valor que ela vai resgatar, ou seja, eu vou saber o valor atual desse título. Então, vamos ler novamente a atividade, agora retirando alguns dados. Então, acompanhe. A Maria ela foi ao banco para descontar uma nota promissória do seu marido, João. Então, aqui temos o valor nominal, que é o valor da promissória, de R$ 6.500, com vencimento em 8 meses. Então, aqui nós temos nosso período, aqui nós temos o valor nominal e nosso período. Sabendo que o banco cobra uma taxa de desconto racional simples de 3% ao mês. Então, veja aqui que a minha unidade de tempo está igual do período da taxa. A taxa foi dada em mês e o período também foi dado em mês. Então, já está ok, já posso aplicar a fórmula. Mas o que eu quero saber? O valor recebido por Maria, ou seja, o valor atual. Então, vamos resolver a situação agora. Então, nessa situação, como eu comentei, nós temos o valor nominal que foi dado, o valor do título, né, que ela tem do marido dela, que é de R$ 6.500.
O que mais foi dado? O período de 8 meses. E a taxa de 1,3% ao mês. Essa taxa a gente pode fazer já a divisão, não é 1,3, né? É 3%, tá, pessoal? Que é 3%. Então, a taxa de 0,03. Então, é isso que eu vou aplicar na nossa fórmula. Então, agora calculando o valor atual. O valor atual é dado por A é igual a N sobre 1 mais IN. Então, essa é a fórmula do valor atual. Então, agora, a gente vai substituir os dados na fórmula. O valor atual é igual a R$ 6.500 sobre 1 mais 0,03 vezes 8. Então, eu resolvo primeiro o que está no meu denominador, faço a primeira multiplicação e depois adiciono 1. Então, vamos ter aqui o valor atual é igual a R$ 6.500 sobre 1,24. Fazendo a divisão, vamos encontrar que o valor é de aproximadamente R$ 5.241,94. Então, este é o valor aproximado da nossa situação que nós estamos resolvendo, né? A gente encontrou que o valor atual é de R$ 5.241 aproximadamente. Veja que ele foi dado os dados, analisamos a situação, estamos trabalhando com desconto racional e conseguimos assim aplicar na fórmula. Se você tivesse a calculadora científica para fazer esse cálculo, poderia fazer direto. Colocar todos os dados na calculadora, apertar igual que já está os cálculos. Então, para reforçar essa forma de utilizar a calculadora, vamos novamente agora na Câmara de Documentos para resolver essa situação. Então, vamos zerar aqui o valor que foi apresentado na sua calculadora, apertando o ON, e vamos colocar os dados. 6.500 divididos, abre parênteses, por 1 mais 0,03 vezes 8. Isso parte igual. Veja que deu 5.241,93. Aqui deu 5, por isso que ficou 94. Então, a gente aproximou este valor. Então, na aula de hoje, a gente viu esses conceitos de juros simples. A gente conseguiu responder ao nosso primeiro questionamento, que como calcular situações envolvendo juros simples. Nós conseguimos identificar por meio de fórmulas, a fórmula do juros simples, a fórmula do montante simples, identificamos o que é o regime de capitalização, e nós estamos trabalhando durante a nossa aula toda no regime de capitalização simples. Conseguimos então responder esse primeiro questionamento, que referia-se ao juros simples. Como calcular? Então, a gente descobriu como calcula, dependendo da situação, a gente consegue calcular usando a fórmula do juros simples. A gente pode calcular o capital, a taxa ou o período, usando um montante do mesmo modo. É sempre analisar a situação e ver como aplicá-la da melhor forma possível e, assim, identificar o que vai sendo solicitado na questão. E também a gente conseguiu responder o nosso outro questionamento, que referia-se como calcular um desconto. Entendemos o conceito de desconto, que há dois tipos de desconto, o racional e o comercial. É importante você se atentar às características de cálculo de cada um, pois eles são diferentes. Então, veja que quando a gente fala de desconto comercial, nós fazemos o cálculo de N, que é o valor nominal, vezes I, que é a nossa taxa, vezes o nosso N, que é o nosso período. Então, nós temos aqui já o desconto comercial. E o desconto racional, como é calculado? Lembre-se que primeiro vai ter uma fração. No nosso numerador, temos o valor nominal vezes a taxa vezes o período. O nosso denominador, 1 mais taxa vezes o período.
Então, eles diferem-se entre eles para calcular este valor. Por isso que é importante você conhecer as suas características. Porque você vai estar lendo, às vezes, uma situação ao desconto por dentro e aplica o cálculo do valor do desconto comercial, vai dar um valor diferente e não vai estar satisfazendo a resposta, o que está sendo solicitado na questão. Por isso que é importante você conhecer, analisar, identificar quais são as suas características e ver o que está sendo pedido. Pediu o valor atual? Calcula o valor atual, direto. Ou, se você preferir, calcula primeiro o valor do desconto e depois determina o valor atual. Como sempre estou falando ao longo dessa nossa aula de hoje, tudo depende do que você vai estar escolhendo. Você pode escolher calcular primeiro o juro para depois determinar o montante, assim como você pode calcular direto o montante aplicando a fórmula. Isso se for dado dados suficientes, tá, pessoal? Se não for dado dados suficientes para calcular isso, não tem como. Vamos dizer assim que numa determinada situação foi dado o valor do juro, da taxa e do período, e se determina o capital e que é o montante. Então, você pode calcular utilizando a fórmula, depois aplica. Tudo depende do que a questão está dando para você, dos dados. Por isso que é importante você retirar esses dados da questão. Pode marcar no cantinho do seu caderno, marcar em cima da questão ou retirar embaixo. Anote esses dados. É importante você tê-los para você olhar e ver o que você está trabalhando ali. Às vezes a gente lê tão rápido, às vezes, uma questão, só tira os dados e coloca na fórmula, que já não vai dar dando problema. Porque, primeiro, a gente tem que analisar que a situação a gente não pode aplicar a fórmula direto. A gente tem que deixar a unidade de tempo igual, do período e da taxa. Temos que sempre fazer isso. Não podemos também colocar a porcentagem direto. Temos que sempre trabalhar com a sua forma unitária quando estamos trabalhando com a fórmula no seu cálculo, até mesmo na calculadora científica. Então, são coisas importantes que a gente tem que ler com atenção. Tanto quando a gente trabalhar apenas na parte de juros simples, quanto também trabalhar na parte de desconto simples. Então, são situações que você tem que analisar, refletir a respeito e ver a melhor possibilidade. Como eu comentei sempre, isso vai estar possibilitando que você consiga tomar uma decisão, analisar, refletir e ver o que é melhor fazer. Como eu comentei lá no início da nossa aula, a ideia do juros simples, regime de capitalização, ele não é tão utilizado mais hoje em dia. Mas ele é importante você conhecer, porque em algumas situações ele vai estar, de certo modo, ali presente, às vezes até mesmo em algumas situações financeiras, ele pode estar recorrendo também para alguns cálculos. E antigamente, o juro simples ele era utilizado por períodos curtos, às vezes coisas de um dia para o outro, utilizar a fórmula do juro simples, que às vezes era melhor para análise na situação financeira. Então, sempre analisar, conhecer esse conceito. Por isso que ele é importante. Mesmo falando assim, mas conhecer juros simples, nem é mais empregado tanto esse conceito, mas, de certo modo, ele é importante, ele é utilizado em algumas situações, por isso que ele é importante você conhecer, importante identificar as fórmulas de cálculo, assim como o desconto comercial simples. Muito comum você ouvir essa parte de desconto, mas como é calculado o desconto? Que tipo de desconto existe? Existe o comercial e o racional. O comercial, ele pode ser conhecido por fora e bancário, por isso que é importante você conhecer essas nomenclaturas ele também. E o racional, por dentro. Conhecendo essas nomenclaturas, esse tipo de desconto, a gente vai saber o que está sendo solicitado. Analisei a situação. Vamos lá, tem um desconto comercial, um desconto, vamos dizer assim, o comercial que a gente trabalhou na aula, um desconto bancário. O que eu vou usar? O desconto racional ou o desconto comercial? Por isso é importante você conhecer essas nomenclaturas dele, essas formas que ele pode ser apresentado a você. Trata do mesmo tipo de desconto, o desconto comercial, o desconto bancário, comercial e o por fora. Por isso é importante você conhecer, analisar e saber o que vai estar aplicando ali na sua forma de cálculo. Sabendo isso, você tem meio caminho andado na nossa disciplina. Saber retirar os dados, aplicar corretamente na fórmula e interpretar esses valores. Hoje a gente só fez uma análise, avaliar os resultados de juros, de montante, de desconto, o valor atual. Em algumas situações você vai ser colocado para analisar situações. Então, por isso que é bom refletir e saber calcular. Então, este foi o conteúdo da nossa aula. Trabalhamos com regime de capitalização simples e conhecemos o que refere-se a desconto, tanto racional quanto o comercial. Obrigada e até a próxima!